galera, como é que tá todo mundo por aí? Um bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o horário que você vai assistir esse vídeo. Esse é o nosso primeiro vídeo aqui no Pegasus Reverb, no canal Pegasus Reverb, gravando esta linda expressão arcaica. Eu sou o Lantes, né? O pessoal aqui da cidade me conhece, o pessoal que convive comigo me conhece como Aldo Mesquita, mas o nome que eu uso na internet, que eu uso nos livros também, que eu tô, graças a Deus, conseguindo escrever, né, eu uso o codinome Lantes Lionheart. E é um prazerzaço muito grande estar aqui gravando esse primeiro vídeo, na verdade um vídeo teste, né, para ver como é que vai funcionar a questão de edição e tudo mais, né, então a gente está se aventurando. Hoje nesse vídeo eu trago para vocês uma resenha sobre livros, né? Eu gosto muito de ler, não só por ter desenvolvido esse hábito, mas principalmente porque eu tenho uma filha de 10 anos, né? E eu acho que leitura é uma das coisas mais importantes que tem. Se a gente não lê, se a gente não se informar, a gente acaba sendo informado pelos outros, né? A gente não adquire a capacidade de pensamento, então eu acho que isso é importantíssimo. E a maneira mais fácil de eu passar isso para ela é lendo. Então eu adquiri esse hábito de leitura, né, tanto pela doutrina que eu sigo, que eu sou espírita e gosto muito de ler, entender o funcionamento das coisas. Então isso foi um hábito que se tornou normal para mim e ela, graças a Deus, adquiriu, né, tá lendo seus livros também, já leu sagas completas, então os livros fazem parte da minha vida. E eu quero trazer para vocês resenhas sobre livros que eu li, que eu acho que são importantes, né? Deixando claro de antemão que eu não leio apenas livros espíritas, né? Eu gosto muito de Tokusatsu. Para quem não conhece, são séries japonesas, né? Como Jaspion, Changeman, Jiraiya. Eu adoro fantasia, filmes de fantasia, séries de fantasia, RPG, super-heróis, animes, desenhos, enfim. Eu gosto de tudo assim que envolve fantasia, comigo é legal. Né? E os livros para mim são dos mais variados títulos, né? Então eu quero trazer para vocês, né, algumas resenhas de livros que eu li, né? Selecionar 1, 2 livros por vídeo e bater um papo aqui com vocês sobre eles rapidinho, só para dar aquela dica. Antes de mais nada, né, aquele jabá padrão que eu tenho que aprender a fazer, né, se você curtir esse vídeo, legal é deixar o curtir antes, né, de assistir o vídeo. Se depois que terminar não gostar, retira o curtir, porque a gente esquece de dar o curtir e esse curtir é importante para divulgar o vídeo mais à frente. Se inscreve no canal se achar legal e divulga para quem puder, né? Achar que o vídeo tá bacana, que vale a pena a dica, ou que vale a pena o conteúdo, espalha para quem você achar interessante, né? Para que a gente possa aumentar o número de pessoas ali. Uma outra coisa importante, o meu canal não é um canal para ser monetizado, não tenho esse interesse nele. Eu quero simplesmente fazer um cantinho onde eu possa ter as coisas que eu gosto, né? Compartilhar músicas, vídeos, as coisas que a minha filha faz, as coisas que eu faço, aventuras e coisas do tipo. RPG, quadrinhos, enfim, tudo que for interessante, que eu acho bacana, que eu acho que pode trazer uma boa vibe para quem for assistir, eu vou procurar trazer aqui para vocês, tá? Então vamos começar, antes de eu partir para os livros que eu quero falar. Como eu disse, eu sou escritor, né? Já que dá para, hoje em dia, quando a gente publica um livro, a gente é escritor, né? Então não é uma soberba, é simplesmente a questão do ato. Eu tenho 2 livros já publicados, né? Os 2 estão pela editora Wiclap, só que um é uma fanfiction, né? Que é baseado numa série de TV que passou, aqui está o livro, né? Que passou justamente Tokusatsu, né? Que passou na Rede Manchete, então eu fiz uma continuação de Changeman, né? E aqui a gente tem Esquadrão Relâmpago Neo Changeman, é um livro com mais de 700 páginas, né? Que eu escrevi durante percurso de 16 anos, eu comecei lá em 2004, né? O livro tá meio surradinho porque a gente já leu ele várias vezes, né? A capa, né, toda foi feita por mim e tudo isso publicado pela Wiclap, né, que está aqui. A Wiclap é uma empresa, uma editora que faz os seus livros por demanda, então a gente publica o livro, faz todo o trabalho, publica o livro lá e ele fica disponível para venda. Esse livro aqui, ele não está para venda, por quê? Porque ele é um livro que fala sobre obras que já existem, então ela tem direitos autoriais, né? O que eu fiz esse livro para poder ter ele na estante? É claro que amigos mais próximos meus já adquiriram também, mas ele não está para ser comercializado, ele simplesmente está disponível para que eu pudesse ter ele na minha estante, e amigos próximos meus que acompanharam toda essa criação
também queriam esse livro, né? Então eles tiveram a possibilidade de obter, mas não é um livro que está para comércio, ele está dentro da Wiclap, mas ele está de forma privada, justamente porque ele não pode ser comercializado por questão de direitos autorais da Toei Company, Changeman e demais afins. Bom, já falei para vocês que eu sou espírita, né? Que eu gosto muito do assunto, eu gosto muito de aprender, eu gosto muito de entender como é que as coisas funcionam, né? Eu não me apego a nenhum conceito, tipo assim, tá escrito em tal lugar, é assim. Não, eu quero ver se é. Eu quero procurar mais fontes, eu quero ver onde tem mais pessoas falando sobre isso e tentar fazer um comparativo. Eu acho que a grande sacada da vida da gente é assim, não é tu acreditar numa coisa, nem tu te isolar das outras, mas ler ou te informar sobre várias fontes diferentes e formar o teu próprio conceito sobre aquilo ali. Então dentro do espiritismo eu sou assim também. Eu procuro livros e eu busco muito sempre assim, se houver contradições, eu já acredito que aquilo está meio fora de contexto. Quando não há contradições e vários locais proferem a mesma informação, ou o mesmo dado, a mesma ideia, né, então se considera que aquilo ali está dentro da ideia. Né? Então se, por exemplo, em vários locais do mundo, pessoas que nunca se conheceram escreveram coisas similares, né, então eu creio que aquilo ali seja a coisa correta por conta da similaridade de pessoas que vão, sem ter contato, acabar recebendo a mesma informação. Né? Para quem não conhece o Espiritismo, no Espiritismo a gente considera que a gente tem contato com os espíritos, que o telefone toca de lá para cá, como dizia o Chico Xavier, nossa grande fonte de inspiração depois de Jesus, e existem pessoas chamadas médiums que têm essa capacidade de receber essas comunicações. Inclusive Chico Xavier tem centenas de livros publicados através da psicografia, que nada mais é que a comunicação com os espíritos, ele recebia esses livros. Então quando eu leio um livro, principalmente da vertente espírita, eu busco a questão da contradição, né? Se eles se contradizem, se o médium tem boa classificação, se ele é conceituado, se o espírito que supostamente está passando a psicografia também é um espírito conhecido, tem bom conceito. E esses são os termos mais ou menos assim que eu uso para poder me basear nos livros que eu vou ler. Então eu quis trazer para vocês hoje 2 livros que falam sobre Jesus. Né? Eu vou começar com esse aqui, que é um romance, esse não é uma psicografia. Tá? Esse livro aqui se chama O Homem Mais Inteligente da História, tá? De Augusto Cury. Ele é um romance. E esse livro é simplesmente fantástico. A premissa é o seguinte, a épica jornada de Marco Polo, um cientista ateu que resolve desvendar a fascinante mente de Jesus. E aqui atrás a gente tem mais uma premissa. O psiquiatra Marco Polo é um cientista respeitadíssimo, especialista em funcionamento da mente e autor do primeiro programa mundial de gestão de emoção. Quando vai a Jerusalém participar de uma reunião na ONU, é desafiado a estudar a inteligência do homem mais famoso da história, Jesus, mas ele é um dos maiores ateus da atualidade e se recusa a fazê-lo. Todavia, a plateia de intelectuais o instiga a realizar essa empreitada. Depois de muita resistência, Marco Polo aceita o desafio, monta uma mesa redonda composta de brilhantes profissionais para analisar a mente de Jesus sob os ângulos da ciência e não da religião. Ele parte em uma jornada épica para saber se Jesus era um mestre em ter autocontrole, gerir sua emoção, trabalhar perdas e frustrações, libertar sua criatividade, contemplar o belo e formar pensadores. Marco Polo esperava encontrar um homem comum sem grandes habilidades intelectuais, mas pouco a pouco fica abalado e conclui que a mente do personagem mais conhecido da humanidade permanece um mistério, inclusive para os bilhões de pessoas que o admiram. Tanto as universidades como as religiões falharam em não estudar o homem mais inteligente do mundo. Este romance é uma obra vital para a minha carreira. Fruto de 15 anos de estudos e pesquisas, é o primeiro volume de uma coleção que vai abalar nossas convicções. Né? É um livro incrível, é um livro maravilhoso, e mais legal, sabe o que é? Eu acho muito ruim, né? Não é muito ruim, mas assim, pouco confiável. Quando a gente pega alguém que é totalmente doutrinado dentro de alguma crença e resolve falar sobre ela. Por exemplo, a gente está falando, eu trabalho em alguma área, né, e eu quero vender aquela minha área. Então é óbvio que eu vou falar bem daquela área porque eu quero vender. Então o normal é quando a pessoa gosta daquele assunto ou é muito dedicada àquele assunto, ela fala bem, mesmo que não seja totalmente verdade. No caso desse romance,
né? O Marco Polo, ele é um ateu, um dos maiores ateus da época, então ele não acredita que Jesus tenha nada de especial. Mas eles resolvem fazer uma mesa redonda, né? E dentro delas tem psicanalistas, tem psiquiatras, tem religiosos de várias religiões, são pessoas assim, ó, com opiniões totalmente diferentes. E eles colocam, é uma das grandes ênfases que eles usam sempre, é que não pode haver o conceito da religião, né? Qualquer conceito religioso deve ser descartado, tem que ser analisado exatamente a parte física, o mental, né, de Jesus Cristo. E ao final do livro, o próprio Marco Polo está totalmente deslumbrado com as coisas que ele descobriu, porque ele vai, através de experimentos científicos, descobrir que Jesus era realmente o homem mais inteligente do mundo, né? Por conta de várias situações, como tudo que aconteceu com ele, que é narrado na Bíblia e em outros textos, né? Todas as situações difíceis que ele enfrentou, e ainda assim ele conseguia se manter firme, né? E guiar um monte de pessoas. Outra coisa que é importante a gente citar, e no livro também, né, o autor cita, é como Jesus pegou apóstolos, né, que na maioria das vezes são pintados como santos, mas na verdade eles eram garotos problemas, e inclusive isso ele fala no livro. Jesus pegou garotos problemas, transformou em pessoas que poderiam ajudá-lo naquela missão, e ainda assim não desfocou da missão, ele não se abalou com tudo que aconteceu, né, e continuou mesmo na hora da sua morte, né, ele continuou falando a mesma coisa que ele sempre disse, perdoando, desejando bem, né, nunca perdendo a mansidão. Então o principal fato desse livro aqui é justamente ser um ateu que faz todo esse experimento à luz da ciência, não à luz da religiosidade, né, explicando o que ele vê através de experimentos. Então são coisas do tipo assim, ele acreditava que ia dar tal resultado, mas na verdade os experimentos que ele fez junto com os demais deixavam sem sombra de dúvidas que o resultado era outro. Então ele não tinha outra situação como um cientista se convencer, o resultado é exatamente esse, mesmo que eu não concorde. Foi a mesma coisa que aconteceu com Allan Kardec, né, que o Allan Kardec também não acreditava no espiritismo, e quando ele fez as suas experiências, né, ele acabou percebendo que aquilo realmente tinha um fundo de verdade, e acabou, né, trazendo toda a codificação espírita. Então, fica a dica para vocês aí, é um livro com 223 páginas, né, é pela editora Sextante, o autor é Augusto Cury, 30 milhões de livros vendidos, né, o homem mais inteligente da história. Vale a pena ler, tem uma continuação que eu ainda não li, né, que continua essa história aqui. Eles abordam sobre Maria, sobre José, muitas coisas que não é falado na Bíblia, eles falam aqui. Então assim, conhecer a vida comum de Jesus, ao invés de só os milagres, as palavras, as parábolas, né, eu achei muito incrível. E seguindo essa vibe, a gente vai para o próximo livro. Esse sim, já é espírita, já é uma psicografia, O Sublime Peregrino. Esse livro é psicografado, o médium é Hercílio Mais. E o espírito que transmitiu esta mensagem se chama Ramatiz. Eu fui procurar informações sobre Ramatiz para saber quem era esse espírito, se ele realmente tinha, não é autoridade que a gente chama, mas um bom conceito, né? Que a gente sempre precisa, quando pega livros psicografados, ter uma noção. Esse espírito é conhecido, ele já fez várias psicografias, é alguém que é narrado em várias outras situações para a gente ter certeza que é um espírito elevado, que não está ali fazendo zombeta e passando informações erradas. E eu fiz essa pesquisa sobre Ramatiz, ele é um dos espíritos atualmente mais elevados que opera na crosta terrestre, e ele traz essa obra para a gente aqui. E, gente, essa obra aqui é fascinante, principalmente para quem quer entender Jesus, quem quer conhecer a vida de Jesus e não só a parte que é narrada na Bíblia. Esse livro aqui é fascinante. A premissa dele aqui, esse livro foi publicado, se não me engano, em 1930 e Guaraná com rolha, a primeira edição. Deixa eu ver se eu acho aqui. Gente, eu tenho uma dificuldade para ler assim porque eu estou sem o óculos, né? E o óculos é que me permite ler de perto. Olha, 1964 talvez. Que eu me lembro era 1930 e pouco, mas depois eu vejo essa informação para vocês. Mas ele é um livro bem antigo, então algumas informações que tem aqui. Essa aqui já é a 17ª edição, que foi feita em 2006, né? E é um livro com, tirando a parte dos mapas, tem inclusive mapas da Era de Jesus aqui, 380 páginas, tá? Ele tem aqui atrás uma explicação básica, aqui tem a parte da barra. Esta obra resulta da experiência direta de Ramatiz
conhecido filósofo de Alexandria ao tempo de Jesus. Então ele foi alguém que teve com Jesus, né? Além de toda a moral que ele já tem dentro do mundo espiritual, ele teve com Jesus também. Ele não fala quem ele era, né? Mas é sabido que ele era um filósofo lá de Alexandria e teve contato com ele. Ele foi à Palestina encontrar pessoalmente o mestre Nazareno e posteriormente colheu nos registros acássicos os verdadeiros registros vivos de sua existência no planeta. O que são os registros acássicos? Foi uma das informações que eu obtive. Para quem está no plano espiritual e tem elevação para isso, existe um registro onde tudo que se quer saber pode ser acessado. E o Ramatiz tem acesso a esse registro e ele pôde, né, explicar durante todas essas páginas aqui situações da vida de Jesus. E, gente, as coisas que ele fala aqui sobre Jesus dão uma paz tão boa, porque eu sempre procurei entender assim, todo mundo diz que Jesus é o nosso modelo, que a gente tem que seguir Jesus e se tornar igual a ele. Só que do jeito que pintam Jesus, a gente não tem condições de ser igual àquele cara, né? É um cara muito perfeito pra gente seguir. Mas, como ele explica aqui, como ele mostra Jesus e explica toda a situação, a gente consegue compreender que Jesus era um espírito altamente elevado, mas ele teve uma vida física igualzinha a nossa. Do mesmo jeito, as mesmas situações. Qual era a diferença? Jesus sabia lidar com os problemas e com as situações. Por exemplo, ele conta coisas aqui como a impossibilidade de deixar Jesus perto de algum cordeiro, algum porco, alguma galinha que seria morta para a refeição. Jesus fugia com o animal para que ele não fosse morto. É uma característica de alguém sublime como Jesus. Ele conta também sobre a adolescência, o quanto Jesus padeceu com as situações, porque ele sentia que tinha uma grande missão, mas não conseguia entender que missão era essa. E eles falam sobre Maria, sobre os irmãos de Jesus, inclusive um irmão de Jesus que era rico e que maltratou muito ele, porque, até com certa razão, Jesus começou a fazer aquelas pregações todas e chamou a atenção de todo mundo, e na época todo mundo estava dominado por Roma. Então os judeus tinham a parte religiosa, mas Roma era que dominava. E qualquer furdunço ali era motivo para pegar os familiares, né, a pessoa que está fazendo, inclusive os familiares. Inclusive, se uma pessoa de uma família fazia alguma coisa errada e fosse condenada à morte, a família depois tinha que justificar os erros que aquela pessoa cometeu. Então dá para se entender a ideia do irmão dele, que dizia, basicamente assim, tu anda só viajando para lá e para cá, fazendo esse monte de confusão, trazendo problema para a gente, não ajuda a sustentar a casa, né, e quer que a gente concorde contigo ainda. Basicamente foi isso aí que ele disse. Todos os irmãos se voltaram contra ele. O pai dele, José, já era falecido. Inclusive fala sobre a vida de José, sobre a morte de José, que na Bíblia a gente não... Pelo menos eu não sou um leitor assíduo da Bíblia, então eu posso estar errado, mas nunca havia a parte onde José acabava falecendo. Nesse livro ele conta. Ele conta sobre a situação de Maria, ele desfaz aquela ideia que ficava muito vaga para mim de Maria engravidou do Espírito Santo, né? E eu pensava para mim, cara, um povo antigo, um povo bruto, como que José ia aceitar que Maria aparecesse grávida em casa e dissesse para ele que era fruto do Espírito Santo, né? Muito provavelmente ele não aceitaria. E os outros, se soubessem disso também, iriam zoar com ele, coisa do tipo. No livro explica que isso não aconteceu, né? Maria engravidou de José nos procedimentos normais, né? Como toda mulher engravida, como todo ser humano se reproduz. A única diferença é que um espírito iluminado, como Jesus, foi que encarnou nesse feto e veio ao mundo. Então ele é alguém especial, com toda certeza, né? Mas ele teve uma vinda ao mundo normal, ele teve uma infância, uma adolescência dentro do esperado do ser humano, né? E ele desencarnou da mesma forma que a gente desencarnaria segundo as situações que ele passou. Ele mostra um Jesus que é coerente, que não se contradiz. É uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Ele fala sobre algumas situações que aconteceram na vida de Jesus, que está narrado na Bíblia, mas que segundo o Ramatiz não são verdades, né? Muita coisa foi colocada na Bíblia para que tivesse mais ênfase em cima das pessoas que precisavam acreditar no sobrenatural para bem de poder acreditar no cristianismo. Então, coisas, milagres e coisas do tipo foram atribuídos a Jesus, só que Jesus não queria isso. Jesus queria viver a vida tal qual os humanos viviam. Essa era a aprovação dele. Ele queria passar pelo que os humanos passavam e ainda assim conseguir criar uma nova visão, né, de Deus, do certo, do errado, né, sem ter nenhuma vantagem sobre isso. Então, Jesus não tinha a intenção de se gabar, vamos dizer assim, de se mostrar, de fazer coisas gigantes, de fazer milagres. Então, a questão
transformação da água em vinho, né? Segundo o Ramatiz, não foi bem assim. Uma das coisas que eu achei mais legal é a questão de Jerusalém, quando Jesus supostamente pegou em um relho e... Eu não sei como é que vocês chamam aí onde você estiver assistindo esse vídeo. Aqui no sul a gente chama de relho, né? Aquela coisa que tem chicote, né? Aqui a gente chama de relho. Então, que Jesus chegou no templo e estava todo mundo lá vendendo e ele pegou um relho, saiu batendo em todo mundo, virando as mesas e ficou por isso mesmo. Vocês já pararam para pensar o que seria uma pessoa entrar numa cidade desconhecida, controlada por Roma, simplesmente entrar no comércio onde todo mundo está ali vendendo, chutar as mesas, perder dinheiro, perder animal, bater nas pessoas e nada acontecer com Jesus? É meio complicado de acreditar nisso, né? Eu sempre fiquei na dúvida com relação a isso. E uma outra coisa que o Ramatiz falou, vocês conseguem imaginar a pessoa mais mansa do mundo como Jesus, que mesmo na hora da crucificação ele não se rebelou, ele não se revoltou, ele não proferiu nenhuma palavra de ódio ou qualquer outra coisa, pegando numa chibata, saindo batendo em pessoas que na verdade estavam ali tentando se sustentar, porque na verdade era um mercado livre, né? Eles estavam ali num mercado aberto, estavam vendendo suas coisas, fazendo seus comércios. Nenhum deles tinha ali a clara intenção de afrontar a Deus. E o próprio Jesus não reconhecia os templos, né, como um ponto onde Deus estaria. Deus estava onde eles quisessem, onde eles precisassem. Então, Jesus, essa ideia de que Jesus entrou no templo sempre me incomodou. E Ramatiz explica que isso não aconteceu. Né? Um pequeno spoilerzinho do livro, né? Jesus nem queria ir a Jerusalém, mas foi como ele estava perdendo, né, o interesse, né, daqueles que ele precisava para deixar a sua missão, e ele poderia partir sem conseguir concluir a missão dele, que era passar essa mensagem de paz, essa mensagem de união, de mudança. Ele aceitou ir a Jerusalém, mas ele sentia que alguma coisa não ia dar certo. Quando ele chegou lá, aquela turba toda que já acreditava em Jesus e tudo mais, seguiu levando ele e entraram no mercado com Jesus, empurrando basicamente ele. E aí a confusão aconteceu. Mas a Bíblia atribuiu isso a Jesus, que Jesus chegou lá e com a sua autoridade fez o que fez. E a gente sabe que não daria certo, né? Jesus já era mal visto pelos romanos, já era mal visto pelos judeus, teria sido condenado à morte ali mesmo, né? Então, são revelações que tem nesse livro que você pode estar achando agora nesse momento assim, tipo, cara, esse louco está viajando na maionese. Mas se tens interesse em conhecer a vida de Jesus realmente como ela foi, e aí pode pesquisar sobre Ramatiz, pode pesquisar sobre esse nome é complicado, registros acásticos, é isso, acásticos. Pode pesquisar sobre os registros acásticos, vai encontrar essa informação dentro da doutrina espírita, né? E as coisas que Ramatiz revela nesse livro aqui são simplesmente surpreendentes. Então convido vocês a tentar ler esse livro, tentar dar uma chance para esse livro, principalmente se você tem interesse em conhecer, né? Se não é do seu interesse, e isso é uma coisa natural, eu, por exemplo, não tenho interesse por matemática, eu não tenho interesse por, literatura, né? Aquela literatura das poesias e tal, eu não tenho muito interesse por arte, eu não entendo arte, né? Então, não tenho interesse por futebol, por esportes, então é natural que a gente não tenha interesse por muitas coisas, mas se você tem aquela pulguinha atrás da orelha, está querendo entender como é que isso aconteceu, e não a parte, né, que já tem na Bíblia ali, mas sim como que esse cara viveu, como que esse cara passou o tempo dele aqui, porque é muito pouco contado, só se conta o que Jesus começou a fazer depois do batismo para frente, foram 3 anos só que ele teve aqui, né, somente 3 anos. Então, nesse sentido da pregação da palavra dele, o que aconteceu antes disso? Quem foi ele? O que ele fez? Como que ele viveu? Qual era a situação com a família dele? Quantos irmãos ele tinha? Porque ele tinha irmãos, né? E entender muitas das coisas que na Bíblia às vezes não faz sentido pra gente, né? Conseguir entender de uma forma mais prática, mais clara e mais legal. Então, fica a dica, né? Esses 2 livros, né? O primeiro deles, O Homem Mais Inteligente do Mundo, Augusto Cury, né? Da editora Sextante, e O Sublime Peregrino, de Ramatiz, pelo médium Hercílio Mais, pela editora do Conhecimento. Esses livros a gente acha na estante virtual, fácil, né? É só dar uma procurada que a gente acha, não são livros caros. E, gente, isso aqui abre mentes. Pode ter certeza, se você gosta, né, de pesquisar sobre isso, isso aqui abre mentes, tá? E no próximo vídeo, assim que eu tiver comprado o meu exemplar, porque recém eu lancei o livro, eu não pude comprar o meu exemplar ainda, eu quero fazer uma resenha do meu livro autoral, né, Indomável, que eu lancei o dia
A página está aberta dia 12 de fevereiro, foi lançado, né? Tá lá pela editora Uiclap. É só entrar no loja.uiclap.com e procurar por Indomável, vai achar lá o livro que eu publiquei. Uma história bem bacana, uma história pós-apocalíptica, envolvendo samurais, combates, cidade cyberpunk, magia, feitiçaria, criaturas desconhecidas, terror, outros mundos. É uma história bem legal e principalmente tem um final bem diferente, bem interessante, que eu acho que vocês vão gostar. Então é isso, gente. Esse foi o primeiro vídeo aqui pro Pegasus Reverb gravado, né? E é a primeira vez que eu estou aparecendo no canal também. Né? Agradecer a vocês por ter ficado até aqui. Espero que vocês comprem os livros e gostem também tanto quanto eu gostei. Se tiverem alguma sugestão de livro, alguma coisa para me passar, vou adorar pegar essas sugestões, né? Passa uma pequena sinopse ali do livro para mim poder ter uma ideia. E deixa aí o seu comentário, deixa o seu like, se inscreve no canal, né? E vamos que vamos. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado até aqui. Um abraço para todos vocês. Valeu!